Hoje eu quero conversar com você sobre algo que talvez esteja travando a tua vida e você ainda nem sequer percebeu. Nós vamos falar sobre crenças limitantes. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? E hoje eu vou te explicar, tá bom? E outra coisa, você já sentiu que por mais que você ore, parece que existe uma barreira invisível que impede que a tua oração chegue ao trono de Deus? Então, às vezes nós achamos que o problema está na nossa casa, no emprego ou até mesmo em pessoas. Mas a ciência e a palavra de Deus, ela nos mostra que a verdadeira guerra acontece dentro, sabe da onde? Aqui, da nossa mente. E hoje, queridos, nós vamos usar a Bíblia e também conhecer sobre o que a medicina e a ciência têm para nos revelar quanto a isso. É um conjunto, sabe? Vamos entender melhor então sobre isso? E logo após a vinheta, não sai daí, tá bom? Graça e paz. Hoje nós vamos bater um papo muito legal. O nosso devocional traz algo importante. Recentemente eu assisti aqui uma explicação da doutora Ana Beatriz, aqui mesmo na nossa plataforma no YouTube. E eu pensei, eu preciso compartilhar isso com os meus inscritos, porque falou muito comigo. E para quem não conhece a doutora, ela é uma estudiosa profunda do funcionamento cerebral, do comportamento humano. Ela é uma psiquiatra renomada e usa a neurociência para as suas explicações. Neste vídeo, ela confirmou algo que a Bíblia já nos diz há milênios de anos, a palavra do Senhor, que nós somos o quê? Formados por um corpo, por uma alma e por um espírito. E ela fala também que é nessa união que nós vamos entender como o louvor verdadeiro pode reprogramar a nossa história. Gente, eu achei muito inteligente o que ela explicou e hoje aqui eu quero explicar também para vocês o que eu penso, o que a palavra de Deus tem para nos acrescentar com relação a isso. E sabe, primeira coisa que a gente tem que identificar, né, o que é uma crença limitante. Muitos não sabem. Eu vou tentar explicar para você, tá bom? Queridos, não é uma só, são várias crenças limitantes. Elas são aquelas verdades mentirosas que nós aceitamos como certas para a nossa vida. Por exemplo, eu não sou capaz de fazer tal coisa. Minha família nunca vai mudar. Eu nasci para sofrer. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Então, na Bíblia, nós chamamos isso de fortalezas mentais. E é esse padrão de pensamento que forma traumas, moldam nossa realidade através do quê? Do nosso medo, gente. E é muito importante não confundir. Muitas pessoas acham que seguir uma religião é ter crenças limitantes, mas é justamente o contrário que eu vou te mostrar aqui hoje. A fé verdadeira, a fé, ela nos liberta, enquanto a religiosidade de pegar a sua Bíblia, levar ela assim, embaixo do braço para lá e para cá, ou até mesmo seguir algumas coisas assim que não estão certamente escritas aqui na palavra de Deus,
a fé verdadeira nos liberta e a religiosidade mecânica e os traumas do passado, esses sim nos aprisionam. Como diz em Provérbios 23:7, lembra? Está aqui na palavra, o homem é o que ele pensa. Isso mesmo, o que nós pensamos é o que nós somos. Então, se a mente está programada para uma derrota, você vai perder, você vai perder. Você se torna o quê? Um perdedor. Você coloca no seu trajeto um obstáculo. E você sabia que quebrar essas crenças não é abandonar a fé? Não é abandonar a fé, não é abandonar a sua igreja, não é abandonar aquilo que você acredita. Não é isso. Mas sim, renovar a mente para as mentiras do medo. Deem lugar, queridos, à verdade. A verdade que liberta. Sabe, amados, é permitir que o Espírito Santo, ele flua na sua vida, sem barreiras, sem essas coisas de criarmos algo que nos pare. Abra comigo, vamos ler a palavra? Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 4, amém? E diz assim, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. Amém, queridos? Olha isso! Nós destruímos através das armas que nós usamos na nossa luta aqui no mundo, armas poderosas para destruir fortalezas. A palavra está nos instruindo, queridos. A doutora Beatriz, ela nos explica que traumas e abusos lá da infância criam vias aqui no nosso cérebro. Por exemplo, assim, queridos, se você já ouviu que você não vale nada, o seu cérebro aí, ele criou um caminho para acreditar nisso. E isso é uma porta aberta para uma opressão espiritual também. Eu quero acrescentar algo a mais aqui, que muitas vezes nós usamos a religião como uma capa para o nosso livro, né? Para a nossa vida. Nós escondemos, a gente se esconde aqui, atrás desse livro. É assim que eu vejo, é um exemplo, tá? Que eu tô passando aqui para vocês. E também a doutora Ana Beatriz, ela fala da religiosidade mecânica, que é aquela pessoa que está na igreja, mas ela é controladora, ela é amarga e ela não perdoa nada e ninguém. Vocês já viram alguém assim? Pois é, eu também já vi pessoas assim. Mas, queridos, isso não fecha as portas para o inimigo. Pelo contrário, sabia? A hipocrisia, ela é um veneno. Ela corrói. Corrói o que, Valéria? O nosso coração por dentro. Na palavra de Deus, nós também aprendemos com Salomão, algo assim bem importante que cabe eu dizer aqui. Não sei se vocês lembram que em Provérbios tem uma passagem que está escrito que aquele que guarda o seu entendimento achará o bem. E ele nos ensina também aqui que não adianta nada, queridos, a gente ter uma boa aparência, uma aparência de piedade, se o nosso coração ele está cheio assim de tramas que nos levam a sair fora do controle, que nos faz pensar em algo para prejudicar alguém,
Outra coisa que Salomão ele nos ensina é que como o homem imagina em sua alma, ou como o homem pensa, assim ele é. Como você pensa que você é? Você pensa que você é uma pessoa tranquila, capaz, muito mais que vencedora? Ou você pensa, eu sou ansiosa. Ai meu Deus, o que eu faço hoje aqui? Como vai ser meu amanhã? O que você pensa de você? Eu tenho traumas, sabe? Que eu carrego da minha infância. O que você tem pensado? Amado, se a nossa mente ela estiver ocupada em julgar, em manipular, nós estamos plantando espinhos no nosso próprio caminho. E o que nós colheremos com relação a isso, se a gente fizer isso e permanecer nisso e nessa opressão? A verdadeira sabedoria de Salomão, ela nos convida a guardar o nosso coração acima de todas as coisas, porque é dele que procede as fontes da vida. E uma vida travada pela amargura é o oposto da abundância que Deus prometeu a quem caminha na retidão, na transparência da nossa alma. A doutora Ana Beatriz, ela também mencionou no vídeo, que depois eu vou compartilhar o link com vocês, um caso de uma senhora que ela achava que a sua casa estava pesada espiritualmente. Amados, achar que a casa está pesada é muito ruim. Mas aquela senhora, ela foi alertada pela própria doutora Ana Beatriz que o peso não estava nas paredes da sua casa, mas estava no controle, na falta de perdão que ela tinha guardado aqui dentro por outras pessoas. Às vezes, queridos, o diabo ele não invade a nossa casa. Nós é que deixamos a porta aberta através do medo, do orgulho, de sentimentos ruins. Aí ele vem e entra. Então, queridos, para combater isso, o que nós fazemos? Amados, a fé é a verdadeira arma que nós temos, que faz a gente encarar as nossas sombras. E por isso, nós precisamos treinar. Precisamos sempre dizer o quê? Essa frase que eu vou te ensinar. Senhor meu Deus, eu errei, eu preciso mudar. É assim, queridos, falando com Ele, com o nosso Pai. Nesses últimos tempos eu tenho aprendido muito que a religiosidade apenas aponta o dedo para nós, não, para o outro. E ela não vai resolver esse problema, sabia? E continuando, nós também vamos ver algo aqui muito importante, porque vocês devem estar aí perguntando, mas e o louvor, Valéria, que você comentou? O louvor, ele despedaça todo o jugo. Sim, e aqui vem a parte mais linda, o poder do louvor nessa hora. Mas nós sabemos sim, não é só cantar. Não é só cantar uma música bonita. É um estado de espírito. Quando você decidir louvar ao Senhor, louvar a Deus, em meio a uma dor intensa que você estiver sentindo, a honestidade, a humildade, algo que acontece em você, vai fixar aqui no seu cérebro. E sabia que a ciência, ela chama isso de neuroplasticidade. Palavra grande, né? Então, que é nada mais, nada menos que a capacidade do nosso cérebro de criar novos caminhos
Quando trocamos reclamação e coisas ruins, isso fixa no nosso cérebro. Da mesma forma, isso fixa no nosso cérebro quando nós fazemos coisas boas. Então, queridos, troque a reclamação pelo louvor. Nós estamos, posso até dizer que literalmente, apagando o caminho da derrota e construindo um caminho de vitória. E é o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Vejam lá comigo. E diz assim a palavra, Paulo que disse em Romanos 12, 2, tá bom? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém, queridos? Olha, que coisa mais linda essa palavra. Preciso dizer algo mais? Tá bom, vai. Eu vou falar então algo mais para vocês. Deus nos deu um cérebro capaz de ser renovado. A palavra também diz isso. Olha que lindo. Louvar, na verdade, é dizer assim: Deus, eu estou sofrendo, Senhor, mas eu confio que o Senhor é o maior. Não é? Do que o quê? Que Deus é maior? Deus é maior do que o nosso sofrimento. Eu confio em Ti, Senhor, porque o Senhor é maior do que o nosso sofrimento, do que o meu sofrimento, Senhor. Assim que você deve falar a Deus. Declare sempre que maior é Deus do que o teu sofrimento. E isso vai quebrar padrões negativos na tua vida. Queridos, faz mal, faz muito mal recuar, porque o mal ele não suporta a verdade. Vai em frente. Eu quero que você nunca se esqueça disso. Você pode, você vai conseguir. Deus está contigo. Não se sinta culpado. Não coloque na tua mente que você tem um trauma, que você sofreu isso, sofreu aquilo outro. Nunca se esqueça disso. Você não é culpado de nada. Não busque um responsável por esse seu trauma, por essa situação que você acha que sente. Perdoe os que te machucaram. O rancor, ele é uma crença limitante. E ele também faz você ficar preso. E sabe o que vai te libertar? É o perdão. É o perdão. Então solta, querido, solta todas essas amarras, sabe? Essas amarras que te prendem aqui, ó. Solta. E para de querer controlar também tudo aí na tua casa. Controlar teu filho, teu marido. Não é assim a vida. Deixa que Deus é que vai controlar a cada um. Deixa Deus ser Deus na vida deles e na tua também. Combinado? Amados, por fim, eu falo tudo isso aqui por amor a vocês, tá bom? Por fim, eu quero que vocês escolham, sabe o que? A palavra de vida, porque há poder na palavra. Declare a palavra, coisas boas para você. Substitua o eu não posso por tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Gente, a ciência, ela está apenas descobrindo agora o que o nosso Deus, o Deus que nos deu a sua santa palavra, o Criador do mundo e da terra e de tudo aqui que existe, Deus nos deu tudo escrito aqui, ó, há milênios de anos.
e agora a ciência está descobrindo. Você tem o poder, através do Espírito Santo, de reprogramar a tua mente, assim como eu faço com a minha. Fechar as janelas da alma que nos dão acesso ao medo. Faça isso, você pode fazer isso. E lembra sempre, olha, eu tenho visto que os médicos atualmente estão crendo justamente no que a palavra de Deus diz, principalmente aqueles que conhecem a palavra. Vamos então praticar o que nos ensina o Senhor, o nosso Deus? Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de infinita bondade, nós entramos, Senhor Deus, na Tua presença agora, Senhor, com o nosso coração rendido. Pai, nós Te agradecemos porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho e nos mostra que não precisamos ser prisioneiros de traumas, medos ou de religiosidade, que não trazem transformação alguma para nós, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha nos transformar, Pai, nos ajudar a tratar, a cuidar da nossa mente, a entregar a nossa mente cativa ao Senhor. Que os nossos pensamentos, Senhor, sejam de paz, sejam de bênçãos, de vitórias. Nós entendemos, Senhor, que os nossos pensamentos é que fazem com que a nossa mente tome um rumo e nem sempre esse rumo é bom. Nos ajude, Pai, a ter pensamentos bons, Pai, a pensar e a declarar, porque há poder, Deus, na palavra. Que cada caminho, Senhor, neural de derrota seja desfeito pelo poder do Teu amor. Pai, que o Teu Espírito Santo visite agora essas fortalezas mentais, essas crenças que dizem que eles não são amados, que não são capazes, Senhor, ou que a dor que eles estão sentindo nunca terá fim. Pai, nós declaramos, Senhor, sim, a renovação da mente agora, em nome de Jesus. Que cada caminho neural de derrota seja desfeito pelo poder do Teu nome e que o louvor da verdade, Pai, comece a fluir de dentro para fora. Senhor, cura agora as feridas da alma. Remove, Deus, o peso que está sobre esta vida, Pai. Arranca agora, em nome de Jesus. Querido Deus, que a paz que excede todo entendimento seja sobre estas vidas. E que a partir de hoje, a vida de cada inscrito aqui neste canal, de cada um que está vendo esse vídeo, Senhor, seja um reflexo da Tua liberdade, da Tua paz e a mente cativa ao Senhor. Nós oramos, Pai, com fé, oramos gratos, oramos em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Amados, glória a Deus por nos revelar essas preciosidades, né? Por nos ajudar a entender como agir nos dias de hoje, dias pela qual nós temos visto muitas pessoas sofrendo com ansiedade, com transtornos, com problemas na mente. É só Deus na nossa vida, tá bom? E Ele tudo pode. Você também, tudo pode. Se esse vídeo falou contigo, eu quero te pedir uma coisa agora. Deixa o teu comentário abaixo. Não esquece de curtir e de deixar o teu comentário, tá bom? E faz comigo agora um ato profético. Escreva assim no comentário: eu renovo a minha mente hoje, em Cristo Jesus, né? Escreve: eu renovo a minha mente hoje, e assim será. Não se esqueça de se inscrever, tá bom? E que Deus te abençoe, te cure, te liberte,
de toda a crença que te impede de ser quem Deus planejou que você seja. Eu deixo para você agora o meu grande abraço, meu carinho e até o nosso próximo Instante com Deus.